Olá pessoal, então sejam bem-vindos a mais uma aulinha de matemática e hoje nós vamos falar de um assunto muito importante. Você sabe muito bem que a geometria plana e espacial é o conteúdo que mais cai em provas de vestibular e Enem. Bom, o assunto de hoje é semelhança de triângulos, tá? Nós vamos falar sobre a congruência e a semelhança. São coisas diferentes. Bom, então vamos ver o que acontece quando a gente tem então um triângulo congruente ou uma figura congruente. Muitas pessoas confundem a congruência com a igualdade. Congruência não é uma igualdade, porém tem tudo a ver. Vamos lá. Vejam aqui, essa figurinha da esquerda é uma figura verde e a figura da direita é uma figura roxa. Bom, evidentemente essas figuras aqui são congruentes, mas não são semelhantes. Observem que a figura roxa aqui, ela tem uma cor diferente. Evidentemente não é a mesma figurinha. Bom, então vamos lá. Mas observem também que os lados, as arestas aqui do nosso quadrilátero verde, têm exatamente as mesmas medidas, ou seja, as mesmas dimensões do quadrilátero roxo, né? Agora, vejam que os ângulos também são os mesmos. Olha aqui, ó, vamos começar do ângulo de 90. Nós temos dois ângulos de 90 aqui na sequência. Então, aqui também nós temos dois ângulos de 90 na sequência. Depois do ângulo de 90, nós fazendo um giro aqui, nós vamos para o de 135 e o de 45. Observem que é a mesma coisa aqui, ó. Depois dos dois ângulos de 90, vem um de 135 e um de 45. A figura tem os quatro ângulos iguais. Então, a figura da esquerda, ela é congruente quanto aos ângulos da figura da direita. Mas observem também que as medidas das arestas, ó, 3, 2,83, onde é que está o 3? O 3 está aqui, 2,83, essa diagonalzinha aqui, observe que ela está aqui em cima também, ó. Então nós temos o 3, 2,83, o 1 e o 2. Então nós temos 3, 2,83, o 1 e o 2, exatamente na mesma sequência. E se está na mesma sequência, eu também posso dizer que a figura é congruente. A figura da esquerda é congruente à figura da direita, mas eu não posso dizer que ela é igual, tá? Então, ela é congruente quanto aos ângulos e congruente quanto aos lados, ou seja, quanto às arestas, tá? Então, é só esse conceito, mas isso se aplica em triângulos. Toda essa ideia que eu falei aqui desse quadrilátero vai se aplicar em triângulos. Então, e é exatamente ali que cai a questão, tá, gente? Então, vamos ver como é que funciona aqui, ó, no caso de congruência e como a gente resolve algumas questões de congruência aqui. Agora vamos ver aqui os casos de triângulos congruentes. O triângulo é a figurinha que nos interessa, porque ela está sempre presente nas provas. Então vamos lá. Como é que a gente identifica quando um triângulo é congruente? Ou seja, quando é que a gente identifica que o triângulo da esquerda é igual ao da direita nas dimensões e nos ângulos, tá? Vamos ver aqui, ó. Primeiro caso, o caso LAU. O caso LAU é o caso lado, ângulo, lado. Ó. LAU, lado, ângulo, lado. Bom, vejam aqui que eu tenho lado, entre esses dois lados aqui eu tenho um ângulo, por isso que está aqui, ó, lá, ó, o ângulo está no meio entre os dois lados iguais. Então nós temos 3,65, ó, 3,65. Então eu posso dizer que se eu tenho uma situação de dois lados iguais e entre esses dois lados o mesmo ângulo, eu tenho congruência, ok? Segunda situação, lado, 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 nem preciso dizer, ó, 4, 5 e 6. Aqui também, ó, 4, 5 e 6. Então eu tenho aqui um caso de congruência. Esses dois triângulos são congruentes. Agora o terceiro caso, o caso ala, né, ângulo, lado e ângulo. Ó, observa aqui, ó, ângulo, o lado 8 e o ângulo de 30. O ângulo de 70, 8 e 30. 70 graus, dimensão 8 e 30. E tudo na sequência. Aqui eu também tenho a mesma situação, do lado direito, ó, 70, 8 e 30. Então, os dois triângulos são congruentes. O que significa isso? Tem as mesmas medidas de ângulos e as mesmas medidas de arestas, tá? Bom, agora o último caso, que é o lado, ângulo, ângulo. Ó, observem aqui, ó. O lado 4, ele está juntinho do ângulo de 30 e logo após vem o ângulo de 70. E aqui eu tenho a mesma coisa, ó. O lado 4, juntinho do ângulo de 30 e logo após o ângulo de 70. Por isso que é lado, ângulo e ângulo. Vamos ver agora como é que a gente pode executar isso numa questão de prova, tá? Vamos ver aqui as seguintes figuras, ó.
em cada grupo de triângulos, verificar os congruentes e indicar o caso de congruência. Vamos ver aqui, qual seria aqui, gente, ó, o caso de congruência. Observe aqui no lado A, que eu tenho aqui, ó. Observe aqui o triângulo A, observe o primeiro triângulo aqui da esquerda, ele tem um lado, depois vem um ângulo, depois vem um lado, né? Aqui, ó, o 3 vem um lado, depois vem um ângulo, depois vem um lado. Agora, olha aqui o que acontece com esse triângulo 3 aqui, ó. Aqui eu tenho um lado, depois um ângulo. Então, aqui é lado, ângulo, lado, aqui é lado, ângulo, lado, e aqui é ângulo, lado e lado. Então, esse é o caso de LAO, ou seja, lado, ângulo e lado, tá? No caso B, nós temos aqui, ó, nessa figurinha, ângulo, lado, ângulo. Aqui nós temos ângulo, ângulo, lado. E aqui nós temos ângulo, lado, ângulo. Então, ângulo, lado, ângulo, ângulo, lado, ângulo. E tem que ser as mesmas medidas, tá, gente? Aqui, ó, 40, um valor 5, aqui 70. 40, 5 e 70. Então, o triângulo 1 aqui é exatamente igual ao triângulo 3. O melhor está no mesmo, evidencia o mesmo caso, né? Então, 1 e 3 estão pelo caso ala, ou seja, ângulo, lado e ângulo. Já o caso C aqui, né, gente, nós temos 3 lados iguais, 2 aqui, aqui 2, 2, 3, nós temos 2 lados iguais, aqui 2, 2, 2. Então, aqui é lado, lado, lado. Evidentemente, o 1 e o 3 aqui tem o mesmo valor de lado, por isso que é o caso aí de lado, lado, lado. E aqui, finalmente, vejam só, aqui eu tenho ângulo, lado, ângulo, aqui eu tenho lado, ângulo, ângulo, e aqui eu tenho lado, ângulo, ângulo. Então, aqui o 2 e o 3, nós temos o caso aqui de lado, ângulo, lado. É bem fácil de identificar isso, tá? Vamos ver agora como é que a gente usa esses casos na prática, os casos de congruência. Observem que a gente não está trabalhando com semelhança, nós estamos trabalhando com congruência, ou seja, figuras que apresentam os mesmos lados e figuras que apresentam exatamente os mesmos ângulos, tá? O triângulo da esquerda tem que ser congruente ao triângulo da direita, ok, então ele tem que ter o quê? 3 lados iguais e 3 ângulos iguais. Não pode fugir essa regra. Então vamos ver essa questãozinha aqui, ó. Qual é o valor de x, sabendo que os triângulos são congruentes, ou seja, ele tem 3 ângulos iguais e 3 lados iguais. Observem aqui, ó, que a gente tem um ângulo de 90, logo em seguida aqui, ó, eu tenho um valor de 16 e o ângulo de 20. Então, o 90 está aqui no triângulo da direita, 90, o ângulo, o lado de 16, também que seria o valor de 2x mais 10, e o ângulo de 20. Ou seja, essa medida aqui tem que ser obrigatoriamente igual a essa medida aqui da direita. Ou seja, eu tenho aqui o caso ala, ângulo, lado e ângulo, né? Ângulo de 20, o lado, 2x mais 10, e ângulo de 90. Então, 20, o 2x mais 10, que é o 16, e 90. Então, aqui eu posso dizer então que 2x mais 10 igual a 16 já de cara. Vamos passar o 10 para o lado de lá, né? Fica 2x igual a 16 menos 10. Aqui o valor dá 6, então fica 2x igual a 6. E esse 2 passa dividindo, 6 sobre 2 é 3. Eu tenho uma questãozinha muito fácil aqui. Bem, na próxima aula nós vamos trabalhar com a semelhança de triângulos ou de figuras planas, que é muito mais importante que as questões de congruência, que são mais simplesinhas, mais fáceis. Então, te encontro lá.